eu sou a professora Adriana e vou lecionar língua portuguesa para o 6º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações. Bom, hoje nós iremos fazer uma revisão para vocês poderem realizar a última prova, ok? Então vamos trazer primeiro, eu trouxe primeiro para vocês o que são verbos. Então nós estudamos que verbos é a parte da gramática que nós podemos conjugar. E o verbo, ele é a parte da gramática, digamos, um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Então, por isso que lembrem-se que eu sempre falava com vocês, uma parte da gramática que nós vamos estudar. Vocês estudaram provavelmente no 3º, no 4º, até no 2º ano. E vão continuar estudando no 6º, no 7º, no 8º, nós iremos dar continuidade ao estudo sobre verbos, tá bom? Então, verbo é a palavra a qual eu posso conjugar ou é a palavra que pode exprimir ação, fenômeno da natureza ou estado. Como está aqui, ó, patinar é um verbo de ação e estudar também. Então, eu tenho 3 conjugações. Então, lembrem-se disso, ok? Eu tenho 3 conjugações verbais. Quais são elas? A primeira conjugação são os verbos terminados em AR, ou em A, né, acrescentado do R, como falar. Igual aqui, ó, patinar, estudar. A segunda conjugação são os verbos terminados em E ou ER, como vender, escrever, ok? E também são os verbos terminados em OR, tá? Por quê? Porque eles fazem parte da segunda conjugação. Porque o verbo por, que no latim era poer, terminava em er. E aí mudou-se para poe. Aliás, por. Poer mudou para por. Então também faz parte da segunda conjugação. Os terminados em OR, que são poucos, né? E a terceira conjugação são verbos terminados em ir, como partir, dormir, ok? Então lembrem-se disso. Quando falar em conjugações de verbos, né? Quais são as conjugações? Eu tenho a primeira conjugação, terminada em AR, a segunda ER ou OR e a terceira IR. O verbo também, essa classe aí da gramática, ela pode se flexionar em número e pessoa. O que é isso? Pessoa, aqui ó, primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Eu tenho a primeira, a segunda, a terceira do singular, que ficaria no caso de dançar. Eu danço, tu dança, tu danças, ele dança ou ela dança, ok? Então, eu, tu, ele ou ela são as pessoas do meu verbo conjugado no singular. Quando eu quero conjugar os verbos no plural, eu digo primeira pessoa, nós, segunda pessoa, vós e terceira pessoa, eles ou elas. Então, ficaria, nós dançamos, vós dançais, eles dançam. Então, a primeira, a segunda e a terceira, tanto do singular quanto do plural, tem que ser conjugadas corretamente, ok? O verbo tem que ser conjugado corretamente de acordo com as pessoas do meu verbo. Lembrem-se, então, disso. Quando falar em pessoa, ele está falando da primeira, segunda e terceira, tanto do singular quanto do plural, ok? Temos também 3 modos verbais, que são chamados modos do verbo. Eu tenho indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada um desses modos vão indicar, vão exprimir algo diferente um do outro. Então, vai dar um sentido diferente na minha frase, tá? Então, são eles. O primeiro, indicativo, que vai exprimir sempre o quê? Uma certeza. Vamos ver os exemplos. Já compraram os brinquedos para a festa das crianças. Então, quando fala essa frase, já compraram, então quer dizer que está no modo indicativo porque eu tenho certeza que aquilo ali aconteceu. Tá? Faremos uma reunião com os sócios na próxima terça-feira. Então, mesmo que ainda esteja no futuro, ele vai exprimir certeza porque é algo que vai acontecer. Ok? Então, o modo indicativo indica sempre o que? Uma certeza. Seja, né, o verbo, por exemplo, pode estar tanto no presente, quanto no pretérito que é passado, quanto no futuro, ok? Mas se exprimir certeza,
ele está no modo indicativo, contrário do modo subjuntivo. Porque o modo subjuntivo, eu não sei se vocês lembram, ele vai exprimir o quê? Uma dúvida, ou uma condição, ou uma possibilidade, ou hipótese e também um desejo. Então, o subjuntivo, ele pode indicar qualquer uma dessas palavras, uma dúvida, condição, possibilidade, uma hipótese ou um desejo. Olha só o exemplo. Se você fosse ao local, ficaria impressionada. Então, aqui, ó, se você fosse. Então, neste caso aqui, ele está exprimindo mais o que? Uma condição. Eu poderia dizer uma condição ou então uma possibilidade, né? Mas também aí cai na hipótese. Porque se você fosse, então poderia ser uma hipótese, se ele vai ou não, uma possibilidade dele ir ou não, uma condição. Eu poderia dizer até que é uma dúvida, porque eu não vou ter certeza se ele vai ou não, contrário do indicativo que indica certeza, tá vendo? Então, o próximo exemplo. Que você celebre com muita alegria este dia tão especial. Então, aqui é como se eu estivesse desejando que uma pessoa, né, celebre com alegria, vamos dizer, o seu aniversário. Então, aqui é um desejo, tá vendo a diferença? Não vai indicar uma certeza, é um desejo que você celebre, tá? Então, é como se eu estivesse desejando que alguém celebrasse algo especial nesse dia, que pode ser um dia de aniversário, ou uma formatura, ou algo parecido. Okay? Então, o subjuntivo vai sempre exprimir isso, uma dúvida, uma condição, possibilidade, hipótese ou desejo, contrário do indicativo, que é certeza. Tá? Então, aqui no subjuntivo eu não tenho certeza de nada. Já o modo imperativo, lembram? Eu posso exprimir tanto uma ordem, quanto um pedido, quanto um conselho, uma advertência, uma sugestão ou um convite. Não conte a ele, pois a festa é uma surpresa. Então, aqui eu tenho duas condições também no imperativo. Eu posso tê-lo no imperativo negativo, chamado de imperativo negativo, ou de imperativo afirmativo. Por quê? Quando eu tenho o imperativo negativo, eu sempre vou ter qual palavra? O advérbio de negação, que é o não. Tá? Quando eu falo não conte, é como se eu estivesse dando uma ordem ou fazendo um pedido, até mesmo aconselhando, advertendo, sugerindo, ok? Mas aí eu coloquei o não na frente, porque eu poderia falar assim, ó, conte a ele. Se eu digo conte a ele, então eu estou fazendo o quê? Uma afirmação. Agora, se eu digo não conte a ele, então conte aqui está no imperativo, porque em primeiro lugar pode ser que esteja imprimindo tanto uma ordem, quanto um pedido, quanto um conselho, quanto advertência ou quanto uma sugestão. Tá? Não um convite neste caso. E aí, imperativo negativo, por causa que ele está acompanhado do não, que é um advérbio de negação. Então, vai se chamar aqui esse verbo imperativo negativo. Leia as instruções para a montagem do equipamento. Neste caso aqui, eu tenho imperativo afirmativo porque eu não estou falando não leia, eu estou falando leia. E quando eu falo leia, é a mesma coisa, dependendo do meu tom de voz, dependendo para quem eu estou falando, eu posso estar exprimindo o quê? Também uma ordem, quando eu falo leia, na verdade, ó, leia. Ou um pedido, leia as instruções, tá vendo? Um conselho, leia as instruções. Até pode ser uma advertência também, leia as instruções, uma sugestão, um convite para você ler as instruções, não é verdade? Então, o imperativo, contrário do indicativo, que vai sempre exprimir certeza, contrário do subjuntivo, que já pode ser uma hipótese, uma possibilidade, o imperativo vai ser o quê? Ordem, pedido, tá? E também pode ser visto como um conselho, advertência, sugestão e convite. Lembrem-se, o imperativo eu tenho imperativo negativo e imperativo afirmativo. Imperativo negativo eu vou ter quando o meu verbo estiver no modo imperativo, exprimindo uma dessas palavras, e quando eu tiver um não junto com esse verbo, tá? Não conte, não leia, não faça, ok? Então, imperativo afirmativo, tá? Desculpa, imperativo negativo. Por quê?
porque eu tenho não. E se eu não tiver um não, eu só tenho o mesmo imperativo e eu posso dizer afirmativo, porque nesse caso, o contrário de negação, eu estou afirmando. Então, leia, ok? Faça, conte. Então, sempre que os verbos estiverem indicando, exprimindo uma ordem, pedido, conselho, advertência, sugestão ou até mesmo convite, ele está no modo imperativo. Então, eu tenho 3 modos: indicativo, subjuntivo e imperativo. Bom? Então, os tempos do verbo. Os verbos eu posso conjugá-los tanto no presente, no momento da fala, quanto no pretérito, algo que já aconteceu, quanto no futuro, algo que vai acontecer. Então, esses são os tempos do verbo. Os tempos, como o próprio nome evidencia, expressam o momento em que ocorre o fato indicado pelo verbo. São 3 tempos verbais: o presente, o fato que ocorre no momento da fala; o pretérito ou passado, o fato que ocorre antes do momento da fala; e o futuro, o fato que ocorre depois do momento da fala. Vale frisar que os tempos pretérito e futuro se ramificam nos modos indicativo e subjuntivo. Bom, nós não trabalhamos aí ainda com estes tempos no modo indicativo e subjuntivo, não, no subjuntivo, porque no indicativo sim, no sentido de conjugá-los, né? Nós aprendemos, lembra que eu passei para vocês várias vezes nas aulas, a conjugação no modo indicativo, tanto o presente quanto o pretérito perfeito e imperfeito. Teve uma aula que eu coloquei para vocês o imperfeito e o futuro do presente e futuro do pretérito. Então, eu tenho presente, é só ele mesmo, presente, pronto, acabou. O pretérito eu tenho 3, o pretérito perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O futuro eu tenho futuro do presente e futuro do pretérito, tá? Eu lembro que eu trabalhei com vocês. Caso haja dúvida na conjugação destes, a diferença, que lembra que eu falei com vocês que nós iríamos trabalhar com verbos regulares este ano, no sexto? Então eu trabalhei só com os verbos regulares. É lógico que na prova eu não vou cobrar um verbo irregular. Então, o que acontece? Se você tiver dúvida, no final do livro de vocês tem uma parte que tem conjugação de vários verbos. É só olhar e ver que os verbos regulares, como eu já havia falado nas aulas, eles têm a mesma terminação, tá? Tanto o verbo na primeira conjugação, AR, aí eu tenho os verbos na segunda conjugação, ER, e os verbos na terceira conjugação, IR. Se você pegar o verbo regular e for conjugá-lo, você vai ver que o final do AR sempre vai ser o mesmo, vão ser os mesmos, ER e o IR, tá? Os irregulares é que fogem a essa regra, que nós vamos ver também. Eu dei o exemplo do verbo ser para vocês em algum momento, mas nós vamos trabalhar mais no próximo ano, no 7º ano, tá bom? Então, eu também tenho as chamadas formas nominais do verbo. Eu tenho o infinitivo, o gerúndio e o particípio. Lembrem-se disso? Lembram disso? O infinitivo, verbos terminados em AR, ER e IR. Ó, lutar, apesar das adversidades, é um desafio. Ó, verbo terminado em AR. Aliás, aqui, né? Verbo terminado em AR, tá? Então, AR, ER e ER eu tenho sempre os verbos no infinitivo. Os verbos no gerúndio, eles têm a terminação em NDO. Por exemplo, lutando, tá vendo? Convivendo, fazendo. Então, terminação em NDO, gerúndio. Particípio, a terminação na maioria das vezes com o verbo regular, DO, porque eu posso ter verbos irregulares que tenham outras terminações no particípio. Por exemplo, pego é um verbo que eu posso dizer tanto pego quanto pegado. Então, quando eu falo pego, ele é irregular, tá vendo? Eu posso ter essas duas diferenças no particípio, então ele não termina em DO. Isso pode acontecer com o mesmo verbo ele ter duas terminações no particípio, tá? Ou os verbos irregulares terem uma terminação diferente de DO. Então, como nós estudamos muito os verbos regulares, eles vão ter terminação no DO, no particípio. O professor havia lutado. Eu havia escolhido, então aqui ó, lutado, escolhido, tanto os dois DO, ok? Então, infinitivo AR, ER e IR,
como lá na primeira, segunda e terceira conjugação, gerúndio NDO e particípio com os verbos regular na forma regular DO, ok? Os verbos que se unem a uma forma nominal de outro verbo ou principal são chamados de verbos auxiliares. Lembram disso quando eu tenho uma locução verbal? Olha só, tenho lido muito sobre a destruição ambiental. Então, aqui eu tenho um verbo no particípio, terminado em DO. Então, eu tenho um verbo auxiliar, que é o tenho, mas o principal é lido. Então, quando eu tenho dois verbos, um auxiliar e o segundo terminado ou no particípio, ou no infinitivo, ou no gerúndio, eu vou ter o quê? Uma locução verbal, tá? Então, em todos esses exemplos eu tenho o quê? Locução verbal equivale a um verbo, mesmo eu tendo dois verbos, um ao lado do outro, equivale somente se eu for contar, por exemplo, como oração, eu conto apenas como um verbo, que é o meu verbo principal, que são os que estão nas terminações do particípio, ou do infinitivo, ou do gerúndio. Então, tenho lido muito sobre a destruição ambiental, locução verbal. Por quê? Porque eu tenho particípio no segundo verbo. Ele teve de ir embora, pois não marcou o horário. Então, aqui, o meu segundo verbo, depois do teve, eu tenho o ir, que está no infinitivo. Estávamos conversando quando ouvimos passar. Então, aqui, estávamos conversando, também eu tenho uma locução verbal, porque o meu segundo verbo, que é o principal, ele está na terminação do gerúndio. Então, eu vou ter uma locução verbal nestes casos, quando o meu segundo verbo estiver no particípio, no infinitivo e no gerúndio. E quando eu tenho dois verbos próximos, um do outro, ok? E quando eu conto como oração, se eu fosse contar, aqui, se eu dissesse, por exemplo, estávamos conversando, é um verbo só. Eu conto como um verbo só. Se eu for contar como oração, eu conto apenas como um verbo principal, ok? Então, a observação é que as palavras destacadas acima são classificadas como uma locução verbal. Por quê? Porque o meu segundo verbo, eles estão ou no particípio, ou no infinitivo, ou no gerúndio. Então, os primeiros verbos são apenas verbos auxiliares. Os verbos ter e vir. Os verbos ter e vir, na terceira pessoa do plural do presente do indicativo, levam acento circunflexo para diferenciar da forma singular. Então, o verbo tanto ter quanto vir no singular, quando a frase estiver no singular, ele não vai ter o quê? Nenhum acento. Quando ele se referir a uma palavra que esteja no plural, ele vai receber acento circunflexo. Ele tem um cheiro doce, singular. Eles têm um cheiro doce, plural, porque o tem está se referindo a eles. Então, automaticamente, recebe o quê? O acento circunflexo. A mesma coisa com o verbo vir. Ele vem amanhã, singular, normal. Ele vem amanhã, plural. Então, por quê? Porque está se referindo a eles. Então, se está se referindo a eles, o verbo vir vai receber o acento circunflexo para diferenciar do meu singular, do vem singular. Não vai existir, então, o que aqui? Dobradinha de e. Não vai existir. A marca do plural será o quê? O meu acento circunflexo, ok? Isso, então, nós vimos no verbo ter e no verbo vir. Então, os verbos derivados de ter e vir recebem acento agudo quando estiverem na terceira pessoa do singular do presente do indicativo. E acento circunflexo quando estiverem na terceira pessoa do plural presente do indicativo. Então, nós vamos ver isso. O que isso significa? Derivado do verbo ter. Olha, o verbo manter, por exemplo. Então, o verbo manter, o que a minha regra fala? No singular, ele vai receber acento o quê? Agudo. E no plural, acento circunflexo. Contrário do verbo ter, que no singular não recebe acento, ok? Então, lembrem-se, o manter, ele é derivado do verbo ter. Ele tem as mesmas, como se fossem as mesmas terminações, só que neste caso aqui, ele no singular recebe o acento agudo, diferente do verbo ter. Ele mantém o foco nos estudos, singular. E eles mantêm, eu não dobro o eu coloco o quê? O acento circunflexo, para mostrar que o verbo está no plural. A mesma coisa com o verbo vir. Intervém. Ele intervém nas atitudes do irmão. Singular. Acento o quê?
agudo. No plural, eles intervêm nas atitudes do irmão. Acento o quê? Circunflexo. Tá? Então, alguns verbos derivados de ter e vir. Quais são esses verbos? Do verbo ter. Conter, reter, deter, manter. E do verbo vir, intervir, convir, provir e advir. Quando fala alguns verbos derivados, é porque eles, quando conjugados, têm praticamente as mesmas terminações. A diferença aqui é que o ter e o vir no singular não recebem acento agudo. E estes, sim, ok? No singular, na terceira pessoa do modo indicativo no singular, tá? E isso quer dizer o que, então? Que o acento agudo no singular e o acento circunflexo no plural. Então, veja, aqui, contém, contém, detém, detém. Entretém, entretém. Mantém, mantém, advém, advém. Convém, convém, intervém, intervém. Sobrevém, sobrevém. A mesma pronúncia. A diferença vai ser singular, terceira pessoa. Ele contém, por exemplo, que aí é a terceira pessoa, eu, tu, ele, ou ela, né? Acento agudo. E eles ou elas, acento circunflexo, contém, ok? Também estudamos sobre os pronomes pessoais. Quais são eles? Eu tenho dividido em duas partes, os retos e os oblíquos. Os retos, primeira, segunda, terceira pessoa, eu, tu, ele, ou ela, né? E no plural, nós, vós, eles ou elas, que são as pessoas às quais eu conjugo os verbos. E os tônicos, no singular, mim, tônico porque é forte, tá? Mim comigo, ti contigo, se consigo, e átono tem um som mais fraco, mi, te, si, o, ali. E no plural, nós conosco, vós convosco, eles, elas, si, consigo. E no singular, né, no plural, no átonos, nos, aqui sem acento, nós com acento, nos sem acento. Vós com acento, vos sem acento. E também o se com e, né, que a gente fala sempre si, e os, as e o lis, ok? Os pronomes pessoais são aqueles que substituem os substantivos, indicando diretamente as pessoas do discurso. Então, por exemplo, se eu vou falar um nome de uma pessoa num texto, quando eu for repetir, para não falar o nome da pessoa de novo, eu coloco ela ou ele. Então, por isso que ele substitui os substantivos, bom? No discurso. Então, quem fala ou escreve assume os pronomes eu ou nós, né? Eu estou falando, escrevendo alguma coisa a respeito, dando opinião, eu acho, nós achamos, tá? Usa os pronomes tu, vós, você ou vocês para designar a quem se dirige, a quem eu estou escrevendo, né? Por exemplo. E ele, ela, eles ou elas para fazer referência à pessoa ou às pessoas de quem fala. Bom, aqui é quem se dirige, aqui é quem fala. Então, os pronomes pessoais são estes e vão substituir os substantivos para não existir o quê? Muitas repetições nos textos. Atenção, esses pronomes não costumam ser usados como complementos verbais na língua padrão. O que significa isso? Então, na frase, por exemplo, vi ele na rua, encontrei ela na praça, trouxeram eu até aqui, comuns na língua oral ou na língua falada do cotidiano, devem ser evitados na língua formal, que é uma língua escrita ou falada quando precisa se usar uma linguagem mais formal. Então, na linguagem formal, deve-se usar o quê? Os pronomes oblíquos correspondentes. Então, em vez de falar vi ele, vi-o na rua, encontrei ela, encontrei-a na praça, trouxeram eu até aqui, trouxeram-me até aqui. Então, esse o, esse a e esse me, né, o me, eles são o quê? Pronomes pessoais que vão substituir esses outros pronomes pessoais do caso reto que não cabem nessas frases, porque ficam de maneira a qual nós usamos na linguagem oral do cotidiano e não na escrita e não numa linguagem que nós devemos usá-la mais formalmente, ok? Então, isso que ele fala aqui, que nós temos que prestar atenção quando devemos substituir os pronomes do caso oblíquo dos casos retos, ok? Então, nestes casos aqui, com certeza, nós devemos substituí-los, bom? Bom, turma, a nossa revisão termina por aqui. Espero que vocês saiam bem na prova. As questões abertas é só prestar bastante atenção que vocês vão conseguir fazer, tenho certeza, e as fechadas também. Bom,
Tenham uma excelente prova e lembrem-se, juntos no caminho certo.